Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Por gentileza, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Diz assim o texto: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando proferiu esse discurso, ele se encontrava na região da Galileia. Para aqueles que não conhecem, a Galileia era uma região que tinha várias cidades. Cafarnaum, Corazim, entre outras. E o Senhor Jesus, quando ele profere esse discurso, ele estava acompanhado de uma grande multidão, conforme está registrado lá no capítulo 4 e no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Existia uma grande multidão que estava acompanhando o Senhor Jesus. E essa multidão, elas eram oriundas de qual região? Da Judéia, Jerusalém, da além do Jordão, da cidade de Decápolis, uma região gentílica, e também da região da Galileia. Então essas pessoas estavam acompanhando o Senhor Jesus, porque haviam visto os feitos miraculosos que ele havia realizado naquela região da Galileia. E isso despertou a atenção daquelas pessoas. No capítulo 5, o Senhor Jesus, ao perceber esse grande número de pessoas, essa grande multidão, ele sobe em um monte e começa a ensinar ali os seus seguidores, seus discípulos, conforme vocês preferirem. E ali, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor Jesus ele traz vários ensinos. O primeiro ensino que ele traz àquele povo é para que aquele povo, que era natural da região da Judéia, com exceção do pessoal de Decápolis, essas pessoas eles professavam a fé judaica, ou seja, eles tinham ali como profissão de fé os costumes e os ritos da religião judaica. E o Senhor Jesus começa a orientar essas pessoas, essa multidão, para que eles tivessem primeiramente uma mudança de mente. Porque essas pessoas estavam engessadas na religiosidade. Uma religiosidade fraca, uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem obras. Então, a primeira advertência de Jesus à multidão é para que eles tivessem uma mudança de mente. A segunda exortação do Senhor Jesus para a multidão é para que a multidão repensassem acerca da sua vida e da sua religiosidade. Muitos estavam ali, mas precisavam repensar, porque muitos estavam seguindo as tradições e não necessariamente aquilo que Deus havia instituído na sua palavra. O Senhor Jesus também ele exorta as pessoas a confiarem, exorta as pessoas a deixarem de lado a ansiedade extrema e a confiarem no cuidado provedor de Deus. E no capítulo 6, beirando o capítulo 7 ali, o Senhor Jesus,
ele faz uma advertência para que aquela multidão não julgasse as pessoas sem critério, mas julgasse as pessoas com justiça. No capítulo 7, versículo 15, que foi o texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele tem um objetivo ao proferir essas palavras. O discurso de Jesus aqui foi direcionado, originalmente para aquela multidão, mas nós podemos extrair aqui algumas lições. Então, para aquela multidão, quando o Senhor Jesus proferiu esse discurso, ele tinha uma ideia central. E qual era essa ideia? Qual era essa ideia? Qual era esse objetivo central? O Senhor Jesus queria ensinar para aquela multidão que não é a aparência que determina o que ou quem uma pessoa é, mas sim as suas ações. Vou repetir. O Senhor Jesus queria ensinar algo para aquela multidão, que era, não é a aparência que determina o que ou quem uma pessoa é, mas sim as suas ações. Então, no capítulo 7, versículo 15, que nós lemos aqui, o versículo 15, o Senhor Jesus inicia o seu discurso falando acerca dos profetas. Essa palavra no grego é pseudo-profetes. E essa palavra ela tem um duplo sentido conforme o contexto. O primeiro sentido dessa palavra se refere aos falsos ensinadores, aos falsos professores, aos falsos mestres, aqueles que se declaram ser mensageiros de Deus, na verdade não são. E o segundo sentido dessa palavra diz respeito a um impostor religioso, alguém que é falso, alguém que é mentiroso, alguém que é hipócrita. Então, se nós fizermos um estudo com cautela do contexto, nós vamos perceber que Jesus não está aqui falando sobre falsos deuses ou falsos profetas, falando acerca de impostores religiosos, pessoas que têm uma religião, pessoas que professam a fé, mas que pessoas que professam a fé, mas pessoas às quais a sua não tem coerência com a fé. Então nós vemos aqui nesse texto, ele nos ensina pelo menos lições muito importantes que eu quero refletir, irmãos. A primeira lição que esse texto nos ensina é que a aparência, ela oculta até certo ponto. Quem aqui nunca julgou ninguém pela aparência? Quem nunca teve essa experiência de olhar para a pessoa e dizer, olha, eu não fui capaz de fulano. Olha, fulano aparenta assim. E somente com o passar do tempo foi que você, ao conviver com aquela pessoa, perceber que aquela pessoa, muitas vezes, não correspondia com o que você imaginou, com aquele pré-julgamento que você fez, de fato, aquela pessoa. Mas a questão acerca da aparência, nós percebemos que nós, humanos, temos assim para fazer pré-julgamento das pessoas, para julgarmos as pessoas simplesmente pela aparência. E o Senhor Jesus aqui usa a figura mais completamente diferente. Então Jesus usa a figura da ovelha, um animal que representa a doçura, a mansidão, em detrimento do lobo, um animal feroz, um animal que ataca as suas presas com muita violência. Ou seja, o Senhor Jesus queria alertar aquelas pessoas, aquela multidão, o seguinte, que existem pessoas que elas se transfiguram, que elas se disfarçam em pele de ovelha, se transfiguram e se disfarçam de uma forma dócil, de uma forma gentil, de uma aparência de santidade, mas interiormente elas aquilo na sua aparência. Vocês querem ver um exemplo? Quando o profeta foi ungir ali o rei de Israel. Quando o profeta é um homem que ouvia Deus, um homem que era extremamente dedicado ao Senhor. Quando ele vê Eliabe, entra aí a natureza humana. Certamente ungido. Ao que o Senhor lhe diz, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha o coração. Então nós aprendemos uma lição muito importante.
que nossa aparência, ela oculta particularidades que existem dentro do nosso coração, que são conhecidas, que são às vezes ocultas das pessoas que nós convivemos, mas que Deus conhece perfeitamente quais são essas intenções, quais são esses sentimentos práticos. Nós podemos até mesmo disfarçar, nós podemos até mesmo enganar, nós podemos até mesmo termos, conforme eu falei, o sentido da palavra, impostor. Podemos até mesmo ter uma aparência de piedade, devoção a Deus, mas Deus é realmente quem nós somos no nosso coração. Por isso que nós vemos constantemente nas Escrituras uma advertência para guardarmos, porque o nosso coração é pecado e maldade. Provérbios e sobre tudo, guarda o teu coração. Ou seja, é do coração humano que procede todo tipo de maldade, pecado. Se alguém assassinando alguém, cometendo homicídio, quando alguém, você vê a notícia, alguém que violentou uma criança, uma mulher, alguma coisa do tipo, aquilo ali é um reflexo da pessoa, do que existe dentro. Porque tudo existe na nossa mente. Uma coisa que esse texto nos ensina é que as nossas ações, elas revelam muito do que está no... O que Jesus disse aqui no capítulo 7, versículo 16 ao 18, ele disse assim, olha, por seus frutos sereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, é impossível que uma árvore, ela dê um fruto que seja contrário à sua natureza. É impossível que um pé de banana dê maçã, ou um pé de abacaxi dê manga. Isso é impossível. Por quê? Porque com o princípio da natureza, aquela árvore, ela foi criada para que pudesse dar um fruto. Então, de igual forma, quando as nossas ações, elas são o fruto daquilo no nosso. Então, conforme o que praticamos, conforme as nossas ações práticas diárias, é possível perceber que realmente é possível identificarmos se de fato nós somos genuinamente devotos, crentes a Deus. Pessoas vestem uma capa de ovelha. A terceira lição que esse texto nos ensina é que não é pelo que falamos de Deus, mas sim pelo que fazemos. Isso fica evidente aqui no versículo 22 e 23, quando o Senhor Jesus disse que muitos, naquele dia, que dia? No dia do juízo, irão me dizer, Senhor, no teu nome nós esperamos muitas maravilhas. Ao que o Senhor Jesus dá. Eu nunca vos... Essa palavra conhecer aqui não se refere meramente ao conhecimento intelectual, como, por exemplo, o presidente da República, com certeza. Mas a palavra é a conhecer e a ser se refere a relação. Existe também, conforme o contexto, a ideia de relação sexual, mas aqui conhecer a ser conhecido, ou seja, a relacionamento. Podemos até dizer que conhecemos a República, mas nós sabemos qual as suas preferências de vida. Ele gosta de beber, o número do que ele veste, o número da roupa que ele veste, o número do calçado. Para que possamos ter essas possibilidades, nós não somente conhecê-lo, mas conhecido por ele. Nós precisaríamos do que? E aqui o Senhor Jesus está falando
relacionamento de intimidade. Ele está dizendo o seguinte, ó, que naquele dia, no dia do juízo, ele irá dizer para essas pessoas: eu nunca tive um relacionamento com vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele queria dizer o seguinte, com isso nós aprendemos o seguinte aqui, irmãos, que muitas das vezes as pessoas que se disfarçam de ovelhas, elas enganar a si próprias, até mesmo por toda a vida. Elas conseguem enganar. A ponto, isso fica evidente aqui, porque as pessoas ali no juízo questionam o Senhor. Senhor, nós profetizamos. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios. Mas, Senhor, nós filhos. Mesmo eles transfigurados de ovelhas, disfarçados de ovelhas, e mesmo eles sendo lobos devoradores, eles chegaram a acreditar naquela mentira que eles professaram por toda a sua vida. Mas agora eles estavam diante daquele cujos olhos nada é oculto. Eles estavam diante de Deus e não havia para onde correr e não havia o que esconder diante dos olhos do Poderoso. Ao que o Senhor Jesus começa a dizer para eles: eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim. Então tem muitas pessoas que podem pensar, mas eu conheço Deus, afinal de contas eu tenho uma boa família. Eu faço parte de uma igreja que prega as doutrinas da graça, uma igreja fiel ao ensinamento das Escrituras. Irmão, se conhecimento bíblico, isso não estou dizendo que isso não é importante, mas se conhecimento bíblico fosse importante, pudesse incluir no que se refere a crença no Senhor Jesus, escribas e fariseus, os ateus iriam crer perfeitamente no Senhor, porque muitos ateus conhecem as Escrituras melhor do que muitos. E, no entanto, a fé é um dom de Deus, é algo que procede do alto, procede da ação. Mas, não, irmão, eu oro. Oração é importante, mas não é o suficiente. Eu lembro, publicano, ambos subiram ao templo para orar. Ambos. Só que o quebrantamento do publicano. Você pode até orar, mas se você não tiver um coração quebrantado diante de Deus, você não é conhecido diante do Senhor. Você pode até ter conhecimento teológico, muito bom, você pode até conhecer muito bem as Escrituras, mas se você não nascer de novo, se você não for regenerado, se você não depositar fé no Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis, que nada tem importância o seu conhecimento. Jamais você vai ser de Deus. Diante dessas lições que se ensinam, irmão, nós ficamos aqui, concluímos aqui com aquilo que Jesus disse. Depois do Senhor ter proferido esse discurso, ele disse assim, portanto, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será consciente sobre um firme fundamento. Aí, gente, enfim, a chuva, pode vir os ventos, pode vir os rios, pode combater contra a vida, pode vir a tribulação. Bem, na rocha, num firme fundamento, na rocha. Isso por Deus. Isso você estiver com o seu coração do Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, uma breve reflexão nessa manhã. E eu gostaria de que o Espírito Santo possa melhor, você possa o Espírito Santo levar você amanhã. Nós não temos sido impostores religiosos. Será que nós não temos nos contentado simplesmente com a aparência de ovelha? Será que nós meramente com aquilo que nós precisamos e não temos tido, e não estamos tendo um descuido com a
cuidado. Me refiro aos frutos aqui. Ora, onde o pastor vê, onde os irmãos da comunidade vê, quem é a Rita, quem é o Amarildo lá fora, quando ninguém da comunidade da fé está te vendo? Lá fora, as suas ações correspondem com aquilo que você professa? É algo para nós refletirmos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Damos graças a Ti por essa oportunidade e pedimos a Ti, Senhor, que na Sua misericórdia o Senhor possa falar melhor em cada coração. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um dos meus irmãos que nessa manhã compareceram aqui nessa escola bíblica dominical e que irão participar da Santa Ceia do Senhor nesse momento. Que o Senhor possa nessa manhã alegrar o nosso coração, estimular a nossa fé, trazer vida àqueles que muitas das vezes se encontram mortos. Que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã operar milagres e maravilhas no meio do Teu povo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, nós vamos cantar um hino juntos e imediatamente vai ser desligada a nossa transmissão. Muito obrigado a você que esteve conosco. Convidamos para estar conosco às 19 horas no culto de louvor e adoração a Deus. Também nós teremos hoje a celebração da ceia no culto da noite. Deus o abençoe.